Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer aí ao Sindicato Rural, ao secretário, a Sueli, o secretário Fabiano, a Sueli, pelo convite aí, para falar um pouco com vocês sobre esse assunto que todo pecuarista está com dor de cabeça e pensando no que vai acontecer aí para frente, né? Então, eu trouxe um pouco, vou falar um pouco de mercado, vou falar um pouco da tendência do que vai acontecer para frente, o que pode acontecer para frente, e também vou falar em algumas estratégias aí que, como produtor, a gente pode utilizar. Então, vou abrir aqui a apresentação. Então, a palestra é como ganhar dinheiro na pecuária mesmo na baixa. Então, como eu falei, Tibagi tem um histórico muito grande de pecuária, né? Apesar que diminuiu bastante agora com a seção da agricultura, mas ainda tem muito pecuarista no município de Tibagi. Então, meu nome é Rafael Barros Correia, para quem não me conhece, eu sou zootecnista, especialista em manejo de pastagem, fui professor da Universidade Estadual de Goiás, de Planejamento Estratégico, tenho MBA em Gestão de Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, sou atual presidente da Sociedade Rural, ali em Ponta Grossa, sou pecuarista também e sou consultor em gestão de gado de corte, uma empresa de consultoria que chama Consultec. Então, para a gente começar a falar sobre o assunto, nós vamos falar do ciclo pecuário. Ciclo pecuário é uma verdade na pecuária e a gente vive isso no dia a dia e é uma coisa que acontece sempre, é um ciclo que a gente vive dentro desse ciclo na pecuária. Então começa com o bezerro caro, o pecuarista se incentiva com esse bezerro caro e começa a reter as matrizes na fazenda. Com isso, com essas matrizes, em vez de entrar no mercado, elas são retidas, o boi gordo sobe. Há um aumento da produção de bezerro com isso, porque incentivou o pessoal da cria, e o bezerro começa a ficar barato. Quando o bezerro fica barato, o pecuarista de cria começa a liquidar as matrizes, começa a matar as vacas. E com isso concorre com o boi que cai. E quando o boi cai, o pessoal fica desestimulado a produzir bezerro para produzir esse boi. Então a gente vive isso aí constantemente dentro da pecuária. Não tem como fugir disso aqui. Então nós estamos na fase agora de liquidação das matrizes. Nunca houve um abate tão grande como está tendo agora no mercado. Em torno de 40% dos abates hoje são fêmeas, vacas, novilhas, né? E a previsão para esse ciclo virar é 2025, 2026. Então, com isso aqui a gente já tem um pouco de spoiler, daí vocês já podem imaginar o que a gente pode fazer para a gente conseguir caminhar durante esse ciclo. Então, esse ciclo, historicamente, ele dura em torno de 40 meses. Isso aí é através dos estudos que são feitos por empresas especializadas aí, chegou-se a esse número aqui, mais ou menos 40 meses. Isso pode ser menos ou mais, dependendo da ocasião. E também agora o ciclo tem se reduzido bastante, né? A gente tem conseguido reduzir cada vez mais o ciclo pecuário, porque a gente consegue produzir mais cedo os animais, em torno de 21 meses, então isso aqui tem reduzido. Mas, como eu falei, isso aqui é uma média, né? É uma média dos últimos 25 anos, é em torno de 40 meses o ciclo. Então aqui mais uma vez, para mostrar de forma mais didática aqui como é que funciona o ciclo. Esse aqui é a variação do preço da arroba. Esse aqui é o pessoal, a carta pecuária, o pessoal que estuda só isso. Então é desde 98 aqui até 2023. Então você vê que o ciclo realmente existe. Então tem hora que a pecuária é a melhor coisa do mundo e tem hora que é a pior coisa do mundo. Nós estamos numa fase de baixa agora, né? Passamos uma fase alta em 2019, 2020 e agora esse preço tem caído
tem caído o preço da roupa. Mas agora eu vou começar a falar de notícia boa. Por enquanto só contei coisa trágica agora, né? Agora nós vamos para a parte boa. Então aqui vocês podem observar mais uma vez aqui o ciclo de baixa aqui, né? Que ele existe. Vocês podem ver que constantemente a arroba tem subido. Apesar desses ciclos de queda, a arroba quando passa por esse ciclo, ela aumenta. Então, outra vez, como eu falei para vocês, são estudos, né, que existem de mercado, pessoas profissionais que estudam o mercado, que chegaram à conclusão que o preço, quando está no vale, aqui no preço mais baixo, a arroba do boi volta 1,8 vezes o que ela estava no vale. E o bezerro vale 2 vezes mais do que estava o preço, no caso aqui não é o bezerro, mas quando está um preço mais baixo, ele sobe também. Então isso já dá um alívio para a gente saber que esses preços, quando voltarem, eles vão voltar mais alto. Isso aqui é lógico que é um estudo, né? É um estudo que é feito olhando o passado. Como diz aqueles investimentos que a gente vai fazer no banco, não quer dizer que você vai ter aquilo no futuro, mas a gente tem que estudar o passado para ter uma forma de conseguir pensar no futuro. Vocês podem ficar à vontade com perguntas, quem quiser perguntar aí pode parar à vontade de perguntar. Estamos aqui para conversar. Então, uma bola de cristal, a gente pode imaginar, depois vocês anotem esse valor aí, se vocês quiserem, que é um valor que o pessoal tem falado aí em nossos estudos e conversas, que vai chegar a R$400 a arroba do boi. Não se fala-se em 25, 26. Aquilo que eu falei para vocês é uma previsão olhando o passado. Então, se tudo ocorrer, se não acontecer guerra, não acontecer outras coisas que podem interferir, a previsão é quando subir, ter esse topo aí de preço de arroba de boi R$400. Então, o bezerro também vai subir. Então, agora, a segunda parte da palestra, eu falei um pouco de mercado, para a gente se situar, para a gente ponderar. E agora nós vamos falar um pouco como é que nós vamos aproveitar essa fase de alta que vai vir. O que a gente pode fazer de estratégia para a gente aproveitar essa onda. Então, primeiramente a gente tem que ter uma meta. A gente precisa saber qual é o potencial que a pecuária tem de gerar receita líquida no produtor. Então, uma fazenda de pecuária, na média, ela tem que dar de lucro líquido para o produtor entre 4% a 9% do valor da terra que ela está utilizando. Então, se pega uma área lá de pasto, lá sem alqueire, lá multiplica o valor, ela tem que dar entre 4% a 9%. Isso aí por hectare. Por período. Por período, no período de um ano. No período. E 20% em cima do valor do rebanho que a pessoa tem. Então, isso aqui é bem factível de atingir esses valores aqui. São valores médios aqui, tem gente que atinge mais, tem gente que atinge menos, mas isso aqui é um número para vocês pensarem. Para quando vocês obterem a receita de vocês ali, vocês compararem se estão atingindo aquilo, se não estão, tem coisa para melhorar. Então esse é um número bem interessante da gente ter na cabeça. Eu vou expor alguns números aqui, vocês vão anotando e guardem esses números porque são números importantes para a gente ter como referência, né? Então, como eu falei, né, a gente tem que procurar uma meta para atingir. E a meta é aqueles valores ali que eu apresentei para vocês. A meta, ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser execuível. Você tem que conseguir ter aquela resposta. Ela tem que ser tangível. Você tem que conseguir ver aquela coisa ser respondida, né? Ser efetivada. Então, agora eu vou falar do que para a gente atingir aquela meta, o que a gente tem que atender, o que a gente tem que ter na cabeça, que a gente precisa ter
para a gente ter aqueles resultados positivos. O primeiro é óbvio, a gente tem que ter ganho de peso, né? Os animais têm que ter um determinado ganho de peso. Depois eu vou fazer a conta para vocês terem uma ideia do que precisa ter de ganho de peso os animais. Precisa ter taxa de lotação, porque é o que vai... Depois vocês vão ver como é que faz o gerenciamento da receita, do faturamento. Tem a ver com o ganho de peso e com a lotação. Também o desembolso por cabeça mês. O desembolso é diferente de custo. O desembolso é tudo aquilo que realmente sai do bolso do produtor, seja para pagar sal, seja para pagar funcionário, seja para pagar medicamento. Isso se chama desembolso. O custo é o desembolso mais investimento. E o investimento, no caso, é a compra dos animais. No caso de quem faz recria e engorda. Daí o investimento na fazenda também conta como investimento, né? Que seja fazer cerca nova, não manutenção de cerca é o custeio, não é o custeio, é o desembolso. E outra coisa importante também é o preço de venda. Então isso aqui parece meio óbvio, mas muita gente não se atenta nesses aspectos. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um orçamento do que vocês podem gastar na fazenda de vocês. Então, a meta financeira, ela requer estratégia. Esse aqui é outro número para vocês terem anotado aí. O que eu tenho, como é que eu faço para saber quanto que eu posso gastar para ter lucro na fazenda? Então, mais uma vez, esses números parecem mágicos, mas não são mágicos, são estudos que a gente faz. Então, de 6 a 7% do preço da arroba vendida a cada 100 gramas de ganho diário. Parece complicado, mas como vai fazer a conta aqui, vocês vão entender o raciocínio. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, o produtor vendeu a R$240 a arroba, multiplicou por 7%. Isso aí, quem quiser fazer o cálculo, faça aí, mas dá 16,8. Você multiplica pelo ganho de peso lá que o produtor teve. No caso aqui é 500 gramas. Então é 0,5. 16,8 vezes 0,5 vezes 10. Por que 10? Porque para transformar aqui em grama, para transformar daí no valor inteiriço. Então dá 80, nesse caso aqui, o produtor pode ter um gasto por mês lá de desembolso, que eu expliquei para vocês, de R$84. Por cabeça? Por cabeça mês. Por cabeça mês. Dentro desse valor aqui, o produtor tem lucro. Acima disso aí, começa a ter dificuldade. Aqui vocês podem ver que é uma variação... Por isso que o confinamento não está virando hoje. Eu vou explicar daqui a pouco do confinamento aqui, que essa... Dá certo confinamento, você consegue um ganho melhor que meio quilo. Consegue. Tá. Então, ó, isso aqui Mas daí mesmo assim, você ganha 1 quilo, você dobra, vai para R$160. Não, daí é o orçamento, é que você pode gastar, entendeu? Não que você vai gastar, aquilo seria o que você pode ter, você tem de cheque especial ali, você teria para gastar. Não é que você vai gastar, aquilo vai custar. Esse aqui, como eu falei, é o orçamento. Isso aqui precisa calcular em quanto que você pode gastar. Pagado em guarda, isso aí. Pagado em guarda. Cabezeiros. A mesma coisa, recria e engorda isso aqui, recria e engorda. Ou gado e cria, também, mesma coisa. Só que daí o período é diferente, né? Não, mas o gado, o boi engorda e vem o boi gordo. O bezerro nasce, o bezerro vem bezerro. Como é que faz essa conta? Sim, a conta daí faz a mesma coisa, só que o bezerro daí a conta aqui é a arroba maior. O valor da arroba é maior. O valor da arroba é maior. Mas quanto que engorda por dia? O bezerro engorda, depende. Isso aqui, por exemplo, teve casos que eu dou consultoria aqui que dá 350 gramas. Daí a possibilidade dele gastar é menor, o orçamento dele é menor, entendeu? Então o teu orçamento vai variar com o preço que você vender e com o ganho de preço. Olha lá, ó, tanto que eu fiz aqui, ó. O mais importante aqui, preço de venda e ganho médio diário. Isso aqui é um orçamento, estou explicando, é que você pode gastar, no caso aqui, por mês. Do bezerro, daí você tem que fazer a conta aqui, né? Você tem que pôr, vamos lá, por 320 aqui, vezes 7%,
vezes se for tiver no keep feed, aí ganha 1 quilo e pouco. Vezes 10, então a vaca de cria, e daí tá junto a vaca de cria, né? Mas o custo da vaca, eu apertar o custo da vaca, né? Custo da vaca, junto Você com a põe vaca. o ganho de peso da vaca também. Não, daí você coloca o preço da vaca, não vai ganhar peso geralmente, a não ser que você tenha uma novilha. Daí é outra conta que você tem que fazer. Se tiver uma novilha primípara, que está ganhando peso também, está aumentando, e mais o peso do bezerro, é outra conta daí. Essa aqui é uma conta para a gente... Eu trouxe coisa simples aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos, que muita gente não faz nem isso. Eu trouxe uma coisa para a gente ter uma visão geral. Depois, se vocês tiverem outras dúvidas aí, que não tenho aqui na palestra, queiram perguntar para mim, posso responder, eu posso entrar em contato com vocês e se vocês precisarem de alguma coisa. Então ficou claro isso aqui? Entenderam? Como é que é seu nome? Eu? É. Maurício. Maurício ficou meio em dúvida, né, Maurício? Isso é, fiquei muito dúvida. Qual é a tua dúvida? Então, Porque você está fazendo, pegou um boi lá, engordou o boi, tem o custo do pasto, do sal, da mão de obra. No caso de uma vaca, a vaca vai estar lá, vai gerar um bezerro que vai levar aí 6, 7 meses para ser vendido. aqui não tá aqui não é o período, não tem período aqui. Aqui é o preço, por isso que essa conta é simples. É o preço da venda, vezes aquele valor lá para ganhar 100 gramas, que você pode gastar. Isso aqui é o orçamento. Não interessa o período aqui, o período não conta aqui. Entendeu? Se você diminuir, por que não conta o período? Porque se você diminuir aqui o ganho de peso, você vai poder gastar menos. Entendeu? Mais alguma dúvida? Mais alguém com dúvida? Posso tocar para frente? Tudo bem? Estão entendendo? Então, é muito número, eu sei, mas é bom a gente ter esses números guardados. Então, outra coisa importante também que a gente tem que ter no dia a dia da gente é a movimentação do rebanho. Esse aqui é um exemplo também de uma fazenda que eu dou consultoria. Então, o que é a movimentação do rebanho? Por que ela é importante? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve fazer a conta de pecuária. Geralmente a gente pode pensar que a conta de pecuária é simplesmente você comprar um boi, gastou tanto, vendeu por tanto, ou a conta dá negativo dá positivo. Essa conta é verdadeira quando a gente está saindo da atividade. Quando a gente está na atividade pecuária, tem outros fatores que eu vou mostrar para vocês que influenciam no faturamento da fazenda. Porque, afinal de contas, a gente quer saber o faturamento da fazenda, não o faturamento por animal. No caso de quem faz cria e engorda, né? Ou cria também. Então, aqui, o que é essa movimentação do rebanho? Nada mais é que as entradas e saídas. Então, animal que morre, animal que vende, durante o ano, a gente tem um balanço daí de estoque de arroba. Então, isso aí é importante para o próximo slide aqui que eu vou mostrar aqui. É importante o produtor fazer isso aí. Aí. Então, agora nós vamos falar um pouco de como é que você deve fazer a conta da pecuária. Aquele slide que eu mostrei anteriormente, ali onde mostra as saídas e entradas, tem a ver com esse slide aqui. Então, a fórmula, realmente, para você calcular se você está fazendo, está dando lucro ou prejuízo, é o seguinte: é o faturamento, que é a venda dos animais que você tem, o desembolso, que é quanto você gastou, tirou do bolso daqueles animais, menos o que você teve de investimento em gado, e investimento também na fazenda, está incluso aqui, não coloquei aqui, me desculpe, investimento em si, mais a variação do rebanho. O que é a variação do rebanho? A variação do rebanho você tem durante o ano lá, que é o ano que a gente fala pecuário, a gente procura fazer um ano diferente do ano civil e um pouco diferente do ano agrícola. Ele vai de 31 de junho a 1º de julho do outro ano. Por que a gente utiliza essa data? Para a gente contemplar todos aqueles animais que nasceram naquele ano. Porque uma das dificuldades de fazer conta de pecuária é que às vezes nasce bezerro, o bezerro vai desmamar lá no outro ano, daí você não sabe. Então desse jeito fica fácil de se entender. Aqui no Paraná essa lógica não funciona muito porque muitos produtores aqui não fazem estação de monta. Mas no Brasil Central, onde a gente atua lá também,
esse ano é tido como ano pecuário. Então, eu vou mostrar agora um exemplo dessa conta aqui para vocês entenderem. Então, se quiserem tirar uma foto aqui dessa fórmula aqui, e agora eu vou explicar para vocês o funcionamento dessa fórmula. Então, aqui um exemplo real de uma propriedade. Aqui está Itibagi, essa propriedade. Então, a pessoa teve um faturamento de 212 mil, foi o faturamento dela. O faturamento é o preço do animal vendido vezes a quantidade, né? Ele teve um desembolso de R$ 20.708. Teve um investimento em compra de animais e fazer cerca. Reposição também, né? Reposição e fazer cerca de 196 mil. E teve uma variação do rebanho de 114 mil reais. 114 mil reais. E teve um lucro líquido de 109.597,04. Essa fazenda aqui ela tem 116 hectares. Então ele conseguiu 900 e poucos reais por hectare. Então a conta, se a gente fizer aquela conta que é simplesmente você pegar o animal, diminuir o preço que ele custou e diminuir o preço que ele custou na compra e menos o que ele... Realmente a conta muitas vezes não fecha. Mas a conta que a gente deve fazer é isso, porque dentro da fazenda tem variação de estoque. A gente está vendendo animal e está comprando animal na maioria das vezes. Então, isso aí Esse daí é recria? Recria e engorda essa fazenda. Terminação? Recria e engorda. Pega o animal, compra bezerro e daí engorda e vende gordo. Então, eu sei que são muitas variáveis aí que a gente tem que prestar atenção. Eu quis trazer para vocês aqui um resumo do trabalho, como é que a gente deve pensar a pecuária. A pecuária está perdendo espaço bastante para a agricultura. Também se coloca um faturamento de 900 reais por hectare, como é que vai comparar com a agricultura? Sim, mas tem gente que, por exemplo, que a pecuária ela tem algumas diferenças da agricultura. Por exemplo, isso aqui é uma área que a pessoa não usa para agricultura. Só que a agricultura, vocês têm que pensar o seguinte, que a agricultura, você tem que ver o histórico também da agricultura. É claro que os últimos 5 anos a agricultura foi ótima, mas muitos anos a agricultura foi ruim também. Então, como aquele ciclo lá, aquele ciclo que eu mostrei para vocês de alto e baixo, também funciona, também funciona para a agricultura. Essa fazenda desse rapaz aqui, ele nem aduba as pastagens. Então, a gente costuma comparar a agricultura com a pecuária olhando de prisma diferente. É a mesma coisa que ele comprar um Fuc com uma Ferrari. Você põe adubo todo teu na agricultura, faz um investimento enorme na agricultura e joga teu gado lá nas pedras, no campo, e quer que dê resultado. Não dá. Mas se você fizer um trabalho bem feito, eu garanto para você que a agricultura não chega a ser igual à agricultura, mas chega a ser compatível com a agricultura. E qual é a vantagem da pecuária? A pecuária ela tem uma liquidez maior do que a agricultura. A agricultura você planta, você só vai vender na colheita, ou faz a soja verde, que antigamente tinha, hoje não tem mais. Você perdia em torno de 30%. Agora o gado, ele tem mercado para qualquer situação. Tem mercado para bezerro, tem mercado para novilha, tem mercado para novilha emprenha, tem mercado para vaca magra, tem novilha para vaca preço, mercado para vaca gorda. Não importa, você que tem mais liquidez. Tá? E é muito mais... O faturamento, porque hoje a dificuldade da pecuária é essa. Você pega um faturamento de 900 reais por hectare e você parar e pensar quanto vale o hectare de terra. Sim, se você for pensar no valor da terra, mas aquilo que eu falei. Não dá os 4% que você está. Não, aí que tá. A pessoa tem aquilo lá, é uma meta para atingir. Não vai que dá aquele resultado, mas pode ser atingido. E esse mercado fácil que você falou também é relativo, porque agora mesmo não vi. Mas eu vou mostrar para vocês agora, isso mesmo que você vai perguntar, eu vou te responder agora. Então a atividade pecuária é uma atividade estratégica. É como um jogo de xadrez, a gente tem que saber quando avançar, quando parar quieto, ficar quieto e quando diminuir. Então eu vou mostrar para você justamente isso. Você está falando agora, você falou de preço nominal do negócio. E o preço nominal não é o único olhar que você tem que ter. Isso aqui é um gráfico que é feito por uma empresa lá, da Agrifato, que é a relação de troca.
Isso aqui que a gente deve estar, como você faz troca de soja, você deve pensar no boi da mesma forma. Então aqui, ó, é a curva do preço do bezerro, não sei se dá para olhar bem, estão conseguindo enxergar? Então esse gráfico aqui é o preço do boi e o preço do bezerro, o preço do boi esse verde e o preço do bezerro esse vermelho. Então tem horas que ele fica próximo aqui, os preços, e tem horas que ele destoa. Você pode ver que por acaso, não é por acaso, é no ciclo de baixa que ele destoa. Então, o que acontece? Quando esse gráfico se aproxima, é sinal que a relação de troca fica muito boa. Então, como eu falei para vocês, a conta tem que ser feita por estoque. Está na hora do quê? Da gente aumentar os estoques da fazenda. Porque o preço está baixo. Então, a relação de troca, se troca um boi por 2 bezerros. Esses dias se trocava um boi por 0,8 bezerros. Então, se você olhar naquela conta lá que eu mostrei para vocês por estoque, está uma conta interessante. Não tá, a conta nominal está horrível mesmo. Mas a conta de você fazer estoque e em 2025 você está com esses animais dentro da fazenda, é um baita do negócio. Aqui, ó, falou do confinamento. Outra coisa, relação de troca. O ano passado, uma arroba de boi se comprava aqui no Trevo Mineiro 3,55 sacos. Hoje quase 4. Então essa relação também melhorou. Então para quem faz engorda, que a maior parte, 70% do que a pessoa usa é milho, está uma conta interessante também. Então a gente tem que começar a enxergar as coisas de outro modo. Não simplesmente porque o vizinho falou que o troço está ruim, isso aí vai dando um clímax geral daí. Você tem que pensar no teu negócio. Então, tudo bem, está ruim o preço nominal, mas a relação de troca está boa. Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou te contar o que você pode fazer. Se você tem essa forma, que você tem comida na fazenda, pasto na fazenda, e tem caixa, dinheiro no bolso, você está no céu. Tem que estar ruim. Tem que dizer que está ruim, mas você está no céu. Por quê? Porque o bezerro está barato. Eu comprei bezerro esses dias para um cliente, bezerra a R$ 1.300. Então, para quem está criando é horrível. Mas quem vai fazer o estoque na fazenda está ótimo. Agora, quem não tem caixa, não tem comida, então esse cidadão aqui, infelizmente, é melhor ficar quieto. Esse aqui é o do boi. Agora eu vou falar do gado de cria. Quais são as estratégias que você pode fazer se você tem gado de cria na fazenda? O que você pode fazer? Então, uma das coisas que eu sugeria é segurar a bezerra, porque esse animal vai virar matriz em 2025, 2026, quando o preço do bezerro estiver bom de novo, você taxa esses animais, então você vai conseguir fazer uma reposição barata e recriar os bezerros cabeceira. Da mesma forma, você vende o fundo para fazer um caixa e você, aqueles cabeceira teu, você recria eles para engordar. 2025, 2026, quando esse animal terminar, você pega a arroba alta. Então, como eu mostrei no slide lá, naquele slide, o jogo é para ser jogado, mas com estratégia. Então, o que a gente pode tirar de bom em determinadas situações como essa, que aparentemente o mercado está ruim? A gente tem que olhar de outra forma o mercado. Então, esse slide está em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês o que gera sucesso. É a gente definir as metas, medir, analisar, fazer e controlar, que é o PDCA, que aqui no Brasil chama PDCA. Então a gente tem que fazer isso para a gente ter sucesso na atividade. Já foi aquele velho coisa que tinha de pegar e jogar o gado no campo lá, e o gado comia o que tivesse, engordava quando dava. Hoje não funciona mais assim, porque a pecuária está perdendo espaço para outras atividades, seja para agricultura, em lugares que não vai agricultura, aqui mesmo em Telemaco Borba, aqui, plantaram tudo menos eucalipto, né? Então, segundo um estudo da Embrapa, 60% dos pecuaristas aí vão desaparecer nos próximos 15 anos. Então, esse número é assustador. E eu, como pecuarista, além de consultor, eu sou pecuarista também.
Então a mesma dor que vocês sentem, eu sinto. Eu não vou vir aqui falar um monte de besteira para vocês, para encher aqui a palestra de coisa, mas o que eu estou falando aqui são coisas que eu faço, que eu tento passar para as outras pessoas fazer, porque é a única forma da gente ganhar dinheiro nesses momentos difíceis aí, né? Então é por isso, professor, você falou então que a roupa chega em 400 médicos, que vai dar um apagão de carne daqui a 2 anos, é isso? Não vai apagar, eu acho que você não... é a palavra certa, né? Não, é por causa do ciclo, é por causa do ciclo. Como eu te falei, a gente vive num ciclo, a pecuária vive num ciclo. Quando há um abate excessivo de fêmea, que é o caso agora que nós estamos passando, vai ter no futuro uma diminuição da oferta de boi no futuro. Então por isso que a arroba vai subir. O mercado tem espaço para isso? Tem, o mercado tem espaço. Vai pagar 400? Vai pagar 50 quilos? Isso que eu falei. Isso aí é tendência do mercado, é coisa que fez no passado, mas não quer dizer que vai acontecer no futuro. Mas isso aí é lógico que tem que corrigir com a inflação, tem que corrigir que tem outros fatores aí que podem influenciar. Não, isso aí é uma previsão. Até, não é que eu estou dizendo que vai, mas é uma previsão pelo que aconteceu no passado, historicamente. Então, no caso que foi uma baixa, agora que muita gente descartou animais, que vai ter essa... Isso, vai ter esse alto. É o ciclo da pecuária que acontece isso. Isso mesmo. Aqui está as redes sociais, nossa, aí, espero que vocês tenham gostado aí. Sei que foi breve a palestra, mas eu quis sintetizar porque tem muita coisa para falar, mas essa é as coisas que eu acho principal, primordial para vocês, pelo menos acenderem um farol aí, são essas coisas que eu falei para vocês. Então eu agradeço aí todos. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Ou não entenderam nada ou não entenderam tudo. Mulherada, vão ajudar aí na atividade, aí, ajudem aí. Pessoal, gostei muito que veio bastante mulher, estava falando ali que veio bastante mulher, isso aí é importante para a mulher mostrar a força que ela tem no campo aí. Tá bom? Então, obrigado aí pelo tempo aí de vocês, agradeço aí. Vou passar o vídeo ali do sindicato ali, só um pouquinho. Quando for para 400 uma roupa, vem comer um boi. Me ligue, comemos junto. Marca um X ali no teu nome, ali, viu? Outra coisa, vai ter um sorteio de um boné ali, quem quiser, não sei se alguém deixou de assinar ali. Preencheu aqui essa bichinha, gente? Quem não preencheu, quiser preencher? Não? Eu estou cortando. Deixa eu só sair. É mais caro, Tem som. Não, vocês. Tava uma Tá fechado. Agora apareceu. Eu cheguei. novamente. Opa, não.